que eu e você, dois amadores da área, ficamos trocando receitas, né? Dicas. Mas agora a profissional que vai nos ajudar, lavagem nasal. A gente quer saber se é mito, é verdade ou só é vídeo pro Instagram. Doutora Bruna Otorrino, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto que tá na mídia, né? Nossa, Nunca muito. se falou tanto sobre lavagem nasal. E eu fico bem feliz, na verdade, né? É bom, então. É muito bom. Eu sempre digo para os pacientes que o meu sonho é que a gente consiga fazer o que os dentistas fizeram, né? Porque acho que antigamente ninguém escovava os dentes todos os dias. E eles conseguiram nos convencer, nos provar que é importante. E hoje todo mundo faz, né? Acho que um dia a gente chega lá com a lavagem nasal também. Então tem que fazer todo dia. Então, na verdade, assim, a lavagem nasal, ela tem dois benefícios mais marcantes, assim, né? Quando tu tá doente, que tu tá cheio de secreção, a lavagem nasal te ajuda a ter conforto, respirar melhor, tira o catarro do nariz. Mas ela também tem uma função que não é tão óbvia, que é a função de prevenção. E eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito muito em prevenção, né? Acho que isso faz toda a diferença quando a gente tem a oportunidade de prevenir doenças que estão a mil aí, principalmente no inverno, né? E de que forma que isso acontece? O nosso nariz, ele tem uma função de filtro. Então, a gente passa o dia inteiro filtrando vírus, bactéria, poluição. E ele também tem uma função de aquecer e umidificar o ar e deixar esse ar em condições de ser respirado. E se esse filtro não está limpo, a gente não consegue fazer essa função tão bem, né? Então, a lavagem nasal, mesmo que tu não esteja com o nariz trancado, mesmo que não esteja com secreção, ela tem esse benefício de estimular o funcionamento do nariz, né? Ajuda uma coisa que a gente chama de batimento mucociliar, né? A gente tem uns cílios dentro do nariz que jogam a secreção para fora, que fazem essa limpeza, mas que quando a gente faz a lavagem nasal, a gente estimula isso, né? Então, tem uma função de prevenção também. E eu gosto de falar que é legal fazer todos os dias. Tem gente que diz, que exagero, não precisa. Mas eu acho que também se torna um hábito, né? A gente deixar para fazer só quando tá ruim, só quando tá doente, principalmente nas crianças, né? Eles vão associar aquilo com uma coisa ruim. Então, se a gente transforma num hábito, se a gente faz todos os dias, fica mais fácil da gente repetir isso quando tá ruim, né? Então, eu acho que principalmente por uma questão de hábito, mas também por essa questão de prevenção. Importante, né, Aline? Porque nós temos a visão, e daí é uma visão um pouco bitolada até da grande parte do público, que a gente deveria fazer somente nas crianças. Lá em casa, por exemplo, a Lívia. Chega no final do dia, começa aquela romaria, né? Escovação de dente, vamos fazer o sorinho, daí pega o tubo, pega o rinossoro, prepara ele, deixa a água um pouquinho morna para ficar mais confortável, tem que acertar bem, porque aquele tubo ali, tem muita gente que confunde, né, doutor? Eu não sou especialista, tá? Mas é o que eu vi e agora quero aprender mais contigo também. As pessoas, às vezes, elas pegam e apertam o tubo com força. Isso cria uma potência, a criança entra em pânico. Tem que ter muita paciência, tem que ter ali uma resiliência, um poder de convencimento com a criança. Fala um pouco. É bom pra mim, então, que eu não tô fazendo? É bom pra ti, é bom pra todo mundo. Imagina eu com esse nariz aqui, Aline, desse Tu tamanho. não faz? Não faço. Que decepção, mas... Controle de qualidade, já tirei 0. Já tirou 0. Esse tubo que o Moisés fala é aquela A garrafinha. garrafinha, provavelmente. Na verdade, tem muitas formas de fazer lavagem nasal, né? Desde conta-gotas, que se usa muito em bebês. E, na verdade, eu brinco que não é uma lavagem, né? É um umedecimento do nariz. E aí, tem frasquinhos que vêm com jatinho com pressão. Tem a famosa e barata e simples e fácil lavagem com a seringa, né? E agora tá na moda a garrafinha. E, na verdade, eu gosto muito da garrafinha, porque, na verdade, ela faz uma lavagem com menos pressão e mais volume. Quando a gente fala de efetividade, a lavagem nasal funciona muito melhor quando a gente tem um grande volume de soro com pouca pressão. E às vezes na seringa tu não consegue, né? Pega uma seringuinha pequenininha de 5 ml, tem nariz que isso aí não faz nem cócega, né? E outra coisa, às vezes tem gente que tem o hábito de colocar várias vezes a seringa no nariz. Mas é uma mão, né? Tu tem que encher a seringa, colocar, enche de novo, coloca. Então as garrafinhas, elas facilitam muito a lavagem e elas tornam menos risco de tu causar complicações. Porque elas não conseguem fazer uma pressão tão grande. Embora se tu aperte forte, realmente
vai fazer uma superpressão, mas é muito mais controlado do que com uma seringa, por exemplo, né? Às vezes com a seringa, como ela já tem um biquinho fininho, ela faz um jato muito direcionado, às vezes se coloca muita pressão e pode acabar machucando a criança, causando desconforto. Então, eu acho que essa solução das garrafinhas muito prática, porque vai um volume grande de soro, tu não precisa ficar recarregando, né? E também ela é super confortável, mas como tu falou, tem que cuidar para não exagerar na pressão, porque é desconfortável e pode gerar as complicações que a gente escuta falar, né? Ah, pode ir pro ouvido, pode machucar. Então, tem Isso acontece? Então, na teoria, sim, pode acontecer, né? E sempre se diz assim, se tu fizer com a técnica inadequada, o soro pode ir parar dentro do ouvido. Eu acho que não é só a técnica inadequada, eu acho que tem pessoas que têm uma anatomia favorável ao soro ir parar dentro do ouvido. A gente tem uma comunicação lá no fundo do nariz que conecta o nariz com o ouvido. Tem pessoas que têm essa comunicação um pouco mais aberta e essas pessoas vão ter facilidade de o soro ir parar dentro do ouvido. Mas claro que se a gente fizer com uma técnica adequada, a chance disso acontecer é menor, né? Mas pode. Tem também um viés, né? Porque hoje em dia só lava o nariz quem tem secreção. E a principal causa de otite, de problemas no ouvido, é a secreção no nariz. Então se confunde. A criança fez uma otite porque ela está lavando o nariz ou por causa da secreção que levou ela a lavar o nariz. Então é complicado porque tem esse fator confundidor. Mito e verdade. É isso aí. Então, sim, acho que pode acontecer de ir pro ouvido, mas tem muita relação. Não é para quem quer, para quem pode, para quem tem uma anatomia favorável a isso e para quem não está fazendo a técnica adequada. Essa coisa de colocar muita pressão, né? Isso realmente pode levar a esse tipo de complicação. Pro pulmão não vai. Não vai. Atenção, queridas avós. Né? Podemos fazer nas crianças, não vai pro pulmão esse líquido. Não vai pro pulmão, não vai afogar a criança. Não tem engasgo. É Não importante não falar tem. isso. Na verdade, assim, pode acontecer o engasgo em pessoas que têm doenças, que teriam um engasgo com comida, que teriam um engasgo com outras coisas. Então, a gente não pode dizer assim, nunca vai acontecer engasgo. Tem, por exemplo, idosos que têm problemas de deglutição, pode acontecer de ir parar no pulmão. Mas, em geral, pessoas que não têm doenças, crianças, a gente tem um mecanismo de proteção da nossa via aérea. Então, não vai acontecer de ir para o pulmão, não, vai botar soro demais, vai descer. Não tem esse risco, podem ficar tranquilos. Claro que as crianças, às vezes, vão tossir, né? Vão fazer força, vão fazer parece, né, que elas estão se engasgando. Mas não, a gente tem um mecanismo de proteção e isso não vai acontecer. O que acontece, né, doutora Bruna? E acontece muito com todo mundo, eu acho que com todos os pais. Quem fala que não acontece, eu acho que está nos enganando um pouco. É de a criança chegar já um pouco tensa e chorosa. Sim. E a gente tá tenso também e tá Claro, chorando. e daí Sim, começa a ficar nervoso, né? Tá todo mundo vamos lá, chorando e tenso. temos que fazer logo essa manobra. É importante também passar aquela energia boa, que às vezes nem sempre tu vai estar num dia bom, Sim. mas deixar a criança parar o choro, né? Não adianta fazer quando ela tá chorando também. O ideal seria que Atrapalha. sim, né? Com certeza atrapalha, mas mesmo chorando não vai se engasgar. Ah, não vai ter problema. Não tem problema, tá? Só que, porque às vezes eu converso muito com as famílias, assim, que eu acho que tem brigas que vale a pena brigar. E a briga da lavagem nasal, quando a criança tá ruim, quando ela tá com secreção, é uma briga que vale a pena brigar. Então, muitas vezes a criança vai estar chorando, ela não vai querer fazer, mas a gente precisa, né, insistir com a criança e muitas vezes a gente acaba tendo que fazer a força. Lá em casa também é assim, né? É a briga do bem, né? Não é porque eu sou otorrino que vai ser fácil lá em casa, né? O Tô Rafa chocada. briga também, exato. Tô abalada com essa É óbvio que é mais fácil se a gente consegue tornar um momento divertido. Lava o nariz do pai, lava o nariz da mãe, lava do brinquedinho. Tenta trazer uma forma divertida de fazer a lavagem. Mas tem dias que não vai acontecer dá. e que tem que fazer, né? É tipo dar remédio, não é fácil dar remédio todo dia. Começar a escovar os dentes, eu tô passando por isso agora. Não é fácil, né? Só que a repetição vai tornar um hábito e eles vão brigar cada vez menos. Então, no início tem briga, quando eles estão doentinhos e muito ruinzinhos, eles vão brigar. Mas tem certas brigas que vale a pena. Tô tensa. Olha só, o Samuel tá perguntando aqui, nosso ouvinte Samuel, a garrafinha, ela tem que ser individual ou a família toda pode usar a mesma? Uma para cada pessoa. Uma pra cada pessoa. Sim. E o bebê a criança usa a mesma garrafinha nossa do adulto, mesmo Então, tamanho? eu até fui dar uma revisada esses dias. A garrafinha, ela pode ser usada em crianças, embora em bula diga que é a partir dos 2 anos, tá? Mas pode, a gente usa em crianças menores, desde que se cuide para não fazer muita pressão, né? E existe até algumas garrafinhas que tem a versão pediátrica, que é um volume
volume menor e um biquinho um pouquinho menor. Mas esse bico é super anatômico, então dá pra usar em todo mundo, é bem tranquilo. Eu acho que em bebês recém-nascidos não vale a pena, né? Não precisa fazer uma lavagem com tanto volume. Eu acho que em crianças menores de 1 ano a gente deixa pra usar a garrafinha quando tem bastante secreção. É como eu costumo trabalhar, assim, né? Mas a partir de 1 aninho já dá pra fazer diariamente com a garrafinha, bem tranquilo. Agora, uma pergunta de milhões aqui. Para bebê recém-nascido, é indicado fazer aspiração nasal ou usar a seringa e a garrafinha? Eu não... Pensando naquele aparelhinho que suga, Que suga. Né? Que tem diversas Que tu formas. puxa Maravilhosa. com ar, né? Isso. Ou tem aquele outro de apertar. Então, na verdade, assim, né? Os bebês, eles não conseguem assoar o nariz. Então, fazer a lavagem, colocar o soro com um pouquinho de pressão, acaba empurrando a secreção e o bebê vai engolir. Que a gente tem ideia de ver aqueles vídeos no YouTube maravilhosos, né? Que coloca o soro e sai o catarro do outro lado. É libertador, é lindo de ver. Mas na prática, não sei se vocês já passaram por isso, mas não acontece Não. sempre assim, né? E aí a gente fica com a sensação que não deu certo. Que não funcionou. Sim, tem muitas pessoas que chegam pra mim, ai, pra mim não dá certo esse negócio. Por que não dá certo? Ah, porque não sai do outro lado. Não precisa sair do outro lado. O negócio é tirar a secreção do nariz. Então, talvez vá empurrar e a criança vai engolir e tá tudo bem, né? Mas os recém-nascidos, a gente consegue usar esses aspiradores para tirar a secreção que fica presa ali dentro. Eles não conseguem assoar. Então, eu gosto, eu recomendo, inclusive. Acho que é legal ter. E aí, eu acho que não adianta usar só o aspirador. Porque a secreção, se ela tá um pouquinho mais seca, ela não vai vir com o aspirador, né? Então, coloca o sorinho, sem fazer muita pressão, e usa o aspirador. Eu não recomendo garrafinha para recém-nascido. Recém-nascido dá para usar o conta-gotas. Dá para usar aqueles sorinhos de jato contínuo, que fazem um pouquinho de pressão. E dá para usar seringuinha pequena, 3, 5 ml, sem fazer muita pressão. Pode usar. E aí, depois da lavagem, aspira. A perinha, eu não curto tanto. Acho que ela Mas não você já- consegue fazer tanta pressão quanto o sugador. E o sugador tem um filtro, não vai vir ranho pra boca da gente. Então, é bem tranquilo. Tem que sempre ser morninha esse soro, esse líquido. Idealmente, sim, tá? Por quê? Porque se tu coloca um soro gelado numa secreção, a tendência é ela ficar mais durinha. Se tu coloca um sorinho morno, a tendência é ela ficar mais mole, mais fácil de sair do nariz. E também é mais confortável, né? Principalmente agora no inverno. No verão dá pra usar a temperatura ambiente, não precisa amornar, porque já tá mais quentinho, né? Mas nessa época vale a pena, sim. 30 segundos no micro, Aline. Não, 20 demais. Uns 15, 20. É, Morninho. Morninho, é morno. morninho. Então tá. Outra pergunta importante. Sempre soro? Sim, sempre soro, tá? Tem muitas pessoas que têm o hábito de lavar com água. E aí a questão da água tem, primeiro, risco de contaminação, né? Pega a água do chuveiro, não é uma água filtrada. Então, podem ter bactérias ali dentro que podem causar doenças. Mas também a água, ela é agressiva para a mucosa do nariz. Então, pode causar ressecamento, sangramento e não é confortável. Não sei se vocês já fizeram alguma vez. Aquela coisa de entrar água no nariz na piscina. Sim, sim, De sim. tudo, né? É Sim. desconfortável. Então, sempre soro. Mas aí aquelas pacotinhos, aquelas combinações. É, soro em pó. Tudo bem. né? E sim, porque tem que vem até junto com as garrafinhas, né? O pacotinho que é o sal, que tu mistura na água filtrada ou fervida, né? E dá pra gente fazer soro caseiro também, né? Porque até o soro fisiológico tá caro hoje em dia. E pra quem vai usar a garrafinha, que é 240 ml cada lavada, né? Não precisa usar o conteúdo todo numa lavagem só. Mas enfim, vai mais volume de soro. Então o soro caseiro é uma opção, né? E que tudo bem, desde que a água seja filtrada ou fervida. Exatamente. Muito bem. Não vai pro pulmão. Não vai. Fiquem tranquilos. E vai com a criança chorando mesmo. Pois é. Até entrar no ritmo. Eu entro em Idealmente pânico. não, né? Eu não é posso chato. ver criança chorando. Eu entro em pânico. Mas, vamos lá. Não é fácil, né? Mas até eu, quando comecei a lavar o nariz do Rafa, fiquei receosa, né? Então, eu entendo que as pessoas tenham receio, mas existe uma segurança, claro, quando se faz com a técnica correta. E daí, uma coisa importante falar, assim, da técnica correta que a gente fala, principalmente em bebês pequenos, é nunca fazer com a criança deitada e nunca fazer com a criança dormindo, porque esse reflexo de proteção da via aérea depende da posição e depende da criança estar bem desperta, né? Então, sempre com a criança sentada ou em pé, cabeça ereta e acordada. Depois, quando eles estão maiorzinhos, quando não é muito volume, dá até para fazer com a criança deitada, mas eu não recomendo. Eu acho que sempre cabeça ereta, criança bem acordadinha, para poder ativar esse reflexo de proteção e não ter risco.
Maravilhoso, Aline. Maravilhoso, esclarecedor. Muito, Então, muito o importante. vídeo do Instagram, sim, é importante, né? Só que nem sempre vai funcionar cinematograficamente, né? Não, em soro casa a de um realidade lado, é... secreção de outro. É isso Pessoal, aí. em casa é sem filtro. É. Em casa não tem essa vida com filtro aí do Insta, do Facebook. É sem filtro mesmo. Vai com choro. E não precisa sair do outro lado, isso é bem importante. Porque muita gente desiste porque não tá saindo do outro lado da secreção. Tá tudo bem. Se engolir, vai sair de qualquer forma, né? Então tá tudo certo. Porque às vezes quando a gente coloca, a gente nem vê. Sai, vai. É uma confusão ali as primeiras vezes, né? É que o sair do outro lado depende da anatomia. Então tem gente que tem o nariz mais fechado e simplesmente o soro não vai dar a volta. Depende do dispositivo que tu usa, porque tu precisa vedar a narina que tu tá colocando. Então, às vezes, uma seringa com biquinho fininho não veda e sai por ali mesmo. Por que com a garrafinha sai mais? Porque veda bem a entradinha verdade. e tem mais volume. Então, depende de muitos fatores, mas isso não é fundamental para o funcionamento da lavagem, né? E se você quiser ver a doutora Bruna lavando o nariz do Rafa, que é o baby dela, lá no Instagram. Lá no O Instagram. Mo já tá seguindo. Isso. Bruna Butzki, otorrinolaringologista. Mas procura só por Bruna Butzki. Lá no Instagram é BUTZKE. Acertei. Isso aí, acertou. Então tá bem escritinho aqui na pauta. Até a próxima, doutora. Obrigada por gerar esse conteúdo pra gente. Obrigada pelo convite.